Olá! Neste vídeo serão abordadas as configurações necessárias para deixar a área de um cliente apta para o transporte internacional e assim permitir que ele faça a emissão de CRT e MIC-DTA. O primeiro passo é garantir que o subprojeto Transporte Internacional esteja ativado na área desejada. Para isso, vá até a ferramenta Clientes na área dev.datamax.com.br, encontre a área do cliente, edite e verifique se o subprojeto Transporte Internacional já está ativo. Caso sim, basta partir para a configuração em si dentro da área, mas se o subprojeto não estiver ativo, você terá que usar a operação extra Ativar Projeto, encontrar o subprojeto Transporte Internacional e ativá-lo, conforme podemos ver na tela. O próximo passo é configurar os talões de conhecimento e manifesto necessários para o cliente. No transporte internacional de cargas, a empresa pode realizar fretes do Brasil para outro país e desse outro país para o Brasil, desde que possua as licenças exigidas pela legislação. Como a transportadora deve possuir o chamado Certificado de Idoneidade, também conhecido por licença originária, para cada país para onde transporta será necessário criar um talão de CRT e um MIC-DTA, pois na configuração dos talões há um campo para a definição do número do certificado citado e tal registro compõe parte da numeração final de cada CRT e MIC-DTA emitido. No menu Transporte, Configurações, Tipos de talões, devem ser criados quantos talões forem necessários, observando pelo menos os itens destacados nas imagens. É preciso que o tipo seja conhecimento. A opção talão é do tipo CTE precisa ser indicada como não. Conhecimento internacional precisa ficar marcado como sim. Devem ser desobrigados os preenchimentos dos quadros motorista e documentos, conforme o destaque do quarto item. Os campos de configuração que não foram citados aqui não têm relação direta com o transporte internacional. Sendo assim, você deve configurá-los conforme necessidade do cliente. Bem ao final da tela de configuração, temos o campo Número Certificado de Idoneidade, onde deve ser informado o número que o cliente nos repassar. Por fim, temos o campo chamado Identificação para o documento, que pode receber qualquer informação que o cliente deseje que seja impresso no CRT, junto aos dados da sua empresa. Na imagem, temos um exemplo de onde tal informação será impressa. O MIC-DTA é o Manifesto do Transporte Internacional e deve acompanhar todas as viagens realizadas e, assim como ocorre com o conhecimento, para o manifesto também é necessário um talão por país. É preciso que o tipo seja manifesto de carga. A opção talão é do tipo MDFE precisa indicar como não. Manifesto Internacional MIC precisa ficar marcado como sim. Novamente, os campos de configuração que não foram citados aqui não têm relação direta com o transporte internacional. Sendo assim, deve configurá-los conforme necessidade do cliente. Ao final da tela de configuração, temos o campo Número Certificado de Idoneidade, onde deve ser informado o número que o cliente nos repassar. Por fim, temos o campo chamado Identificação para o documento, que pode receber qualquer informação que o cliente deseje que seja impressa no MIC, junto aos dados da sua empresa. Na imagem, temos um exemplo de onde a informação será impressa. Uma vez que tenhamos os talões configurados, só resta criar pelo menos uma regra de frete para ser utilizada na emissão do CRT e também uma regra de faturamento para permitir a emissão de faturas. Ao criarmos uma regra do tipo Regra Empresa Negociação com Cliente, com o intuito de utilizá-la na emissão do CRT, precisamos marcar como sim o campo chamado Regra para CRT. O mesmo está destacado na imagem. Caso essa opção não seja definida como sim, a regra não aparecerá como opção para utilização na tela de emissão do CRT. Importante: para o campo estar disponível na configuração da regra, a área do cliente precisa estar com o subprojeto Transporte Internacional ativo. Para a regra de faturamento, a única ressalva é o tratamento do campo cotação, pois mesmo que o transporte tenha sido negociado em dólar com o cliente, o sistema precisa criar o registro da fatura e do título a receber em reais. Então essas foram as configurações necessárias para deixar uma área apta ao transporte internacional. Obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.